Bom, pessoal, já falamos bastante da parte teórica. Vamos entrar agora na parte prática. Já falamos ali sobre o que é uma API, sobre o que é a Request Library, e agora vamos usar esses conceitos aqui no guia. Nesse vídeo específico, específicos não, nesse vídeo específico, vamos iniciar o nosso projeto, vamos criar o projeto, tá bom? Então vamos usar o Poetry para fazer a construção desse projeto e instalação das dependências, e vamos usar como IDE o IntelliJ. Tá? Mas se você não conhece o Poetry, tá? Dá uma pausa no vídeo, tá bom? Aqui embaixo, se você estiver no YouTube, na descrição do vídeo, se você estiver dentro do guia do Robot Course, vai estar aqui no conteúdo aqui de baixo, né, o link para ir lá para o post do blog, que tem todo detalhadinho, tem tudo sobre o Poetry. Tá? E se você também não tiver instalado o IntelliJ e quer utilizar, também vai estar o link aqui embaixo para você fazer a instalação. Mas, se você quiser usar o VS Code, por exemplo, vai ser diferente, mas né, dá para usar. Tá? Então, a configuração do Poetry e do ambiente virtual vai ser diferente do que é com o IntelliJ, mas se você souber fazer a configuração, ok, dá para você seguir. Se não, aconselho que você use o IntelliJ. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos botar a mão na massa, vamos nessa. Vamos nessa, pessoal, vamos começar a criar nosso projeto. Como disse anteriormente, eu vou usar o Poetry para criar o projeto, a estrutura do projeto, mas nesse vídeo eu não vou usar o comando Poetry New, que é o que está no post. Que aí você já sabe, já viu como vocês já leram, provavelmente já botaram em prática. Né? Então, eu vou trazer uma alternativa para aquele comando Poetry New, tá? Que é o Poetry init. O que o Poetry init faz diferente do Poetry new? Tá? Lá no Poetry new, se vocês lembram, ele vai criar o PyProject.l, né, que é o que interessa para a gente, onde tem informações que vão ser utilizadas no ambiente virtual. Mas também ele cria dois módulos que não são interessantes para a gente, que é o módulo do projeto, onde estaria um código Python, se fosse um projeto Python, e também o módulo de teste. Né? Só que esses dois módulos não interessam pra gente, e até lá no post eu disse para excluir eles porque não eram necessários. Aqui com o Poetry init é diferente. Tá? Então eu vou, já com um diretório existente, tá bom? Eu vou criar só o arquivo PyProject, difícil falar isso, né? PyProject.toml, tá? Já com as dependências instaladas para serem utilizadas no ambiente virtual. Tá? Então já dá uma adiantada já no nosso nas ações que a gente teria que fazer com o projeto, de tirar pasta, de depois ter que fazer o poitred para colocar as dependências. Aqui não, vou fazer tudo num comando só, de uma vez, de uma forma bem mais rápida, certo? Então vamos criar aqui primeiro o nosso diretório, vamos chamar aqui de Robot API e vamos acessar ele. Robot API. Vamos executar aqui o comando poetry init. O poetry init ele vai trazer para a gente aqui alguns questionamentos. Tá? Então ele vai perguntar qual o nome do pacote, robot API. Tá? Aqui, se você deixasse em branco, ele ia assumir que o nome do seu pacote é robot API, né, no caso do seu projeto. Tá? Mas aqui é mais para caso a sua pasta seja com nome, mas você quer que o nome do seu projeto seja outro. Né? Às vezes acontece, e aqui é bom colocar. Eu sempre repito só para garantir, né? Mas enfim. Versão. É que eu geralmente uso para versionar os meus testes direitinho. Mas aqui é uma coisa minha mesmo. Mas aqui é uma informação mais para quem está desenvolvendo com Python, que vai pegar que vai instalar essa distribuição aqui com o Poetry. No caso, a gente não vai fazer isso aqui com o robot, né? A gente só vai estar desenvolvendo em cima. Tá? Então não é interessante, então eu vou deixar ele em branco e vai ficar em branco. Descrição, vamos botar aqui, testando API com Robot Framework. Deixa eu botar com Robot Framework. O autor sou eu, já sabe. Licença.
Também a mesma coisa ali da versão, a gente não está distribuindo nenhum pacote Python, então não preciso de informar a licença aqui. Se a gente tivesse, a gente teria que informar aqui qual a licença. Compatibilidade com a versão do Python. Ele vai pegar a última versão que eu tenho na minha máquina ou que você tem na sua, né? Então ele vai pegar aqui a 3.10 que tem na minha máquina, tá? Mas se você quisesse que fosse diferente, queria que fosse com a 3.9, você informaria aqui, mas eu vou deixar aqui com a 3.10 mesmo, então só dá Enter, tá? E eu quero sim começar já a definir quais são as minhas dependências, quais são as bibliotecas que eu quero usar aqui no meu projeto. Então eu vou dar Yes e vou pesquisar aqui o Robot Framework. O que ele vai fazer? Ele vai lá no PyPI e vai pesquisar tudo que tem Robot Framework. Tá? Então no índice 0 aqui, ele traz exatamente aquela daquela string que a gente pediu para ele pesquisar, né? Então eu quero de fato aqui o Robot Framework mesmo. Então só dou 0 aqui no terminal, ele vai entender que eu quero só o Robot Framework, não essas outras bibliotecas que estão aqui. Qual a versão que eu quero? Eu quero a última, então eu vou dar Enter aqui direto. Mas se eu quisesse instalar uma versão específica, sei lá, 5.1.13, só digitar aqui que ele baixaria essa e não a última. Mas eu quero a última, então vamos dar Enter, a última 6.1.1. O que significa isso antes de eu seguir, né? Significa que quem for, se tivesse numa equipe maior, né? E quisesse, e não só você que estivesse dando manutenção nesse código que a gente vai criar, todo mundo teria que ter a versão 6.1.1 ou superior a ela. Então, por isso que aqui é bom pensar se vale a pena baixar a última, ou se vale a pena fazer um downgrade aqui de versão e ter as versões anteriores para ser compatível com tudo. Tá? No caso aqui eu sempre inicio um projeto sempre com a última e o pessoal que está dando manutenção vai seguindo seguindo o que está escrito aqui no arquivo, né? Mas aí fica a critério de cada um e de acordo com cada projeto, tá bom? Vamos adicionar sim uma outra biblioteca que eu quero que seja Robot Framework.request, que é a Request Library. Seja 0 também, que ele vai trazer algumas que tem request no nome ou que tem só Robot Framework e tal, mas eu quero a Robot Request. Tá? Essa aqui é uma extensão dessa daqui, mas não confio tanto, nunca usei, né? Então a gente vai dar no índice 0 também. Quero que baixe a última versão. Não quero mais baixar nenhuma versão, então deixo só Enter. Tá? Ele não vai baixar mais nenhuma. E eu também não quero baixar nenhuma dependência de desenvolvimento, que foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Que no nosso caso aqui não vai servir tanto. Tá? E beleza, ele deu aqui um preview de como que vai ficar o nosso arquivo PyProject.l. Tá? Então já tem aqui, ó, eu quero que seja com Python 3.10 para cima, o Robot Framework tem que ser o 6.1.1 para cima, e o Request Library, né, o Robot Framework Request, tem que ser da 0.9.5 para cima. Beleza? Então tá tudo certo? Tá tudo certo, eu disse que tá yes. E tá show. Tá? Então se a gente dá uma olhadinha dentro do nosso diretório, só tem aqui o PyProject.l criado e nada mais. Toda a estrutura a gente vai ter que criar ali na mão. Tá? Com isso aqui pronto, a gente já pode ir lá para o IntelliJ e fazer a configuração do ambiente dentro do IntelliJ, né? Porque se a gente fizer um Poetry Shell aqui, que nem lá no post do blog a gente já consegue acessar. Tá? Vou até fazer aqui para vocês verem. Poetry Shell. Ele vai acessar um ambiente virtual baseado nesse arquivo PyProject.l, tá? Mas lá no IntelliJ ele não sabe como está no post, né? Então a gente vai ter que configurar lá o SDK do Python com o Poetry e também configurar o Robot Framework Language serve para ver o interpretador Python que está dentro desse ambiente, certo? Então vamos lá que a gente consegue fazer isso rapidinho também. Bom, galera, agora estamos aqui com o nosso IntelliJ aberto. Vamos fazer a configuração agora do Python SDK.
certo? Para que o IntelliJ consiga já identificar um ambiente virtual isolado do Pointer, beleza? Para isso, vou fechar aqui o terminal. Para isso, vamos aqui no menu superior, em File, Estrutura do Projeto. Aqui na estrutura do projeto, ele vai mostrar aqui as configurações do projeto, né, e as configurações da plataforma. Dentro das configurações do projeto, tá, ele já exibe aqui que a gente não tem nenhum SDK configurado. Então vamos aqui embaixo em SDKs, no menuzinho de mais aqui, que aqui faz a adição de novos SDKs, tá, e seleciona o SDK do Python. Tá, o IntelliJ por padrão ele já exibe aqui algumas ferramentas de gerenciamento de ambiente virtual, né, como o VirtualEnv, o Conda, o pipenv e o Poetry. Tá, então vamos selecionar aqui o Poetry e ele te dá duas opções: de criar um ambiente virtual a partir de um arquivo pyproject.l, certo? Ou usar um já existente. Como eu já executei o Poetry Shell, né, no exemplo anterior, da criação do Poetry, ele já criou um ambiente para mim, que é esse daqui. Tá? Então não faz sentido eu executar esse carinha daqui, porque ele vai executar exatamente o Poetry Shell de novo para mim, criar um outro ambiente igual. Tá? Então se você também fez que nem eu ali, seguiu as mesmas ações que eu e executou o Poetry Shell, tá? Então pode vir aqui em ambiente existente, que ele vai já identificar o ambiente desse projeto e vai listar para você. Você pode selecionar ele. Se você não executou o Poetry Shell, vem aqui em Poetry Environment e ele vai executar ali o pyproject.l e vai criar um ambiente novo para você, tá bom? Aí beleza, a gente pode dar o OK aqui. Vamos seguir aqui com o ambiente existente e com SDK novo. E a gente volta aqui nas configurações do projeto e seleciona o Robot API. No caso aqui já estava selecionado. Se você não tiver assim, né, tiver como no SDK, só vem aqui na listinha. Não vai ter tantos quanto um, mas é só selecionar a listinha e aplicar e dar OK. Tá? Para ter certo, é simples, é só a gente abrir o terminal do IntelliJ e ele vai mostrar o identificador do ambiente virtual do seu projeto. Tá? No caso, é esse aqui. Então, se você abriu o terminal e apareceu isso aqui, já significa que deu tudo certo, então seu Poetry está configurado da forma correta. Aí o próximo passo é já fazer a configuração do Robot Framework Language Server para a gente conseguir fazer o desenvolvimento com o Robot Framework, né, já com os auxílios ali do autocomplete da IDE. Bom, para fazer a configuração agora do Robot Framework Language Server, primeiro a gente precisa ter ele dentro da nossa IDE, certo? Então a gente vem aqui em Settings, aqui no menu superior, Files, e Settings. No caso aqui eu já tenho, né? Mas é só vir aqui em Plugin, em Marketplace, escrever Robot Framework. Tá? É esse plugin aqui. Tá? Ele tem outros plugins aqui, mas esse aqui na minha opinião, é o melhor plugin que se adequa melhor ao Robot Framework. Então, o desenvolvimento com o Robot Framework. Ele é mantido pela Robocorp, então é bem seguro. Tá? Então, faça a instalação dele. O IntelliJ vai pedir para ser reiniciado, reinicia o IntelliJ. E depois que ele foi reinicializado, a gente já pode fazer as configurações. Só que antes disso, ele vai pedir para a gente o caminho do interpretador Python que ele precisa utilizar. Tá? Como a gente está usando um ambiente virtual do Poetry, a gente precisa pegar o Python que é desse ambiente virtual específico. Tá? Então, para a gente descobrir isso, a gente executa poetry run where Python. Se você tiver no Mac, em vez de ser where, é wish.
os Python. Tá, mas como a gente está no Windows, where Python. Buscar ali vários interpretadores, mas o que interessa pra gente é esse carinha daqui. É a primeira opção. Então, vamos dar um copiar nele, não Ctrl C, e vamos lá fazer a configuração do Robot Language Server. Então vamos aqui em Settings, menu superior, Files, Settings. Aqui em Language e Framework, vamos aqui embaixo, na opção de baixo. Ele vai trazer duas opções para você, o global e o do projeto. Tá? O global ele vai servir para todos os projetos que tem um Robot Framework. Não é tão interessante assim, porque dependendo do que você for usar, pode interferir, né, em outros projetos, não é tão legal. E aqui dentro vai ser específico do seu projeto. Tá? Então a gente vem aqui em cima e cola nessa primeira opção, servidor Python, o caminho do interpretador Python do ambiente virtual. Aplica, dá OK, e com isso já está configurado. Teoricamente, se tudo der certo, se nada der errado aqui nesse momento agora, né, a gente vai ter já vai começar a poder construir algumas framework já com as bibliotecas que a gente, com a biblioteca no caso, né, que a gente instalou, que é a Request Library, tá? E ele já vai conseguir também trazer ali os autocompletes normais do Robot Framework que vem junto com o Robot Framework Language Server, tá? Para testar isso, vamos criar um arquivo robot. Então vamos criar aqui um exemplozinho rápido, teste.robot. Criar aqui uma seção settings, até trouxe a biblioteca da CR Requests Library. Então significa que ele identificou. Vamos criar uma seção test case e testando ambiente. Aqui um log to console, hello world. E vamos executar essa função aqui, esse teste case aqui primeiro. Então vamos dar um robot ponto. Ok, já trouxe. E vamos só verificar aqui para não entrar em outro ambiente, em outro assunto que não seja só a configuração. Vamos só ver se ele vai trazer certinho aqui, ó. Então vamos fazer melhor, trazer aqui, pronto. Tem todas as keywords aqui da Requests Library, então funcionou direitinho a configuração, certo? Nos próximos vídeos a gente já vai conseguir ver, fazer o uso dessas keywords e construir nossos test cases. Bom pessoal, já criamos então toda a configuração do ambiente, temos o Poetry já com as dependências instaladas, o Robot Framework Language Server também já configurado com o interpretador Python do ambiente isolado do Poetry. Já verificamos aqui, né, que a ideia já está identificando o robot e as bibliotecas, então a gente já consegue começar a criar ali os nossos scripts, tá? Se ao final desse vídeo aqui você ficou com alguma dúvida, não conseguir executar algum passo, aqui embaixo tem uma seçãozinha de comentários, deixa ali a sua pergunta, e assim que eu ver, eu respondo para você, tá bom?